telespectadores do jornal Baboque. Hoje irei falar um pouco da Era Vargas. E agora vamos começar falando da Revolução de 1930, que ocorreu no Brasil. Goldeben, nosso repórter que está em São Paulo, e irá introduzir mais um pouco sobre o assunto. Goldeben, como está aí? Bom dia, Baboque. O dia está perfeito que nem você, minha querida. A Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com um golpe de estado, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. A crise de 1929 foi uma grande recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 20. Essa crise durou um ano e foi considerado o mais longo e pior período econômico do sistema capitalista. As altas taxas de desemprego marcaram a decadência do imperialismo econômico naquele momento e teve como causas a especulação financeira e a superprodução. A produção industrial americana já havia começado a cair em julho do mesmo ano, causando um período de leve recessão econômica que se estendeu até 24 de outubro. Quando os valores de ações na Bolsa de Valores de Nova York caíram drasticamente, isso resultou numa grande deflação. Como os efeitos da Grande Depressão foram sentidos no mundo inteiro, além dos Estados Unidos foram atingidos Alemanha, Países Baixos, Áustria, Itália, França e Reino Unido, e logo mais tarde, Argentina e Brasil. Obrigada, Goldeben. E agora, nossos dois outros repórteres vão falar da Era Vargas. Joel, Liam, como está aí? Bom dia, Baboque. Para começar, a designação Movimento de 1930 é a mais apropriada para o processo de destituição do presidente Washington Luiz e a ascensão de Getúlio Vargas ao governo do país. Até o ano de 1930, vigorava no Brasil a República Velha, conhecida hoje como o primeiro período republicano brasileiro. Como característica principal, centralizava o poder entre os partidos políticos e a conhecida aliança política Café com Leite, entre São Paulo e Minas Gerais. A República Velha tinha como base a economia cafeeira e, portanto, mantinha fortes vínculos com grandes proprietários de terras. Não obstante ter havido uma alteração no cenário político e nacional, não ocorreu uma transformação drástica dos quadros políticos que contribuíram a pertencer às oligarquias estaduais. As reformas realizadas eram imperiosas para agregar as oligarquias periféricas ao governo federal. Desse modo, o emprego do termo Revolução de 1930, costumeiramente adotado para esse processo, não é mais adequado. Dito isso, se deu início à Era Vargas, que foi um período iniciado logo após a Revolução de 1930 e finalizado em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que foi assumido como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. Ao longo desse período, Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores entendem o período de 1930 a 1937 como a gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, características de que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Mas o que foi o Estado Novo? O Estado Novo foi a terceira e a última fase da Era Vargas, durou de 1937 a 1945 e sucedeu, portanto, o governo provisório, que foi um período de 1930 a 1934, e do governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. A característica principal do Estado Novo era o fato de ter sido propriamente um regime ditatorial inspirado no modelo nazi-fascista europeu, então em voga à época. Foi o regime político brasileiro caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e parcial-autoritarismo. Em 10 de novembro de 1937, através de um golpe de Estado, Vargas instituiu o Estado Novo em um pronunciamento de rede de rádio, no qual lançou um manifesto à nação, no qual dizia que o regime tinha como objetivo reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país.
O Estado Novo também foi considerado mais tardiamente como um percurso da ditadura militar no Brasil, que teve início com o golpe de 1964, apesar de existirem várias diferenças entre os dois regimes. Agora introduzindo as ideias liberais, a Intentona Comunista, também conhecida como Revolta Vermelha de 35 ou Levante Comunista, foi uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Foi liderada pelo Partido Comunista Brasileiro em nome da Aliança Nacional Libertadora. Ocorreu em novembro de 1935 e foi rapidamente combatida pelas Forças de Segurança Nacional. Entusiasmadas pela composição política europeia após a Primeira Guerra Mundial, na qual duas frentes disputavam espaço, fascismo e comunismo, surgiram dois movimentos políticos no Brasil, com essas mesmas características. Em 1932, sob o comando do político paulista Plínio Salgado, foi fundada a Ação Integralista Nacional, de cunho fascista. De extrema-direita, os integralistas combatiam com fervor o comunismo. Paralelamente à campanha integralista, o Partido Comunista Brasileiro impulsionou a fundação da Aliança Nacional Libertadora, um movimento político radicalmente contrário à ação integral nacional. A Aliança Nacional Libertadora, criada em 1935, defendia os ideais comunistas e suas propostas iam além daquelas defendidas pelo Partido Comunista Brasileiro, como o não pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas estrangeiras, o combate ao fascismo e a reforma agrária. E hoje vamos finalizar mais uma notícia. Eu sou Boboque e essa foi a Era Vargas.